Eu sou a professora Kedma Santos e a nossa aula de hoje será para os quintos anos. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar algumas operações com números decimais. Isso mesmo, hoje a nossa aula será com os números decimais. A gente vai fazer o seguinte: antes de eu começar com duas operações que eu tenho certeza que você já conhece, eu vou fazer uma retomada das aulas anteriores para quem perdeu ter a oportunidade de ver o conteúdo. Beleza? Vamos embora, pega o papel, pega a caneta e vem junto comigo. Você sabe para que esses números são utilizados? Você já viu esses valores em algum lugar, em alguma rua que você passou, em algum estabelecimento? Você tem conhecimento sobre esses números aí? Certeza que sim. Isso daqui representa o valor de algumas coisas, né? Nesse caso, de algumas frutas. Os números decimais, eles são utilizados para muitas coisas no nosso dia a dia, inclusive em supermercado. Eu tenho certeza que com a sua mãe, com seu pai, com algum parente, você já foi a algum supermercado e viu alguma placa como essa. Seja com valor de frutas, seja com valor de algum produto. Eu tenho certeza que você do quinto ano já viu isso em algum lugar. Um dos exemplos é exatamente esse. Você já usou valores, você já usou dinheiro em alguma situação. Aqui eu tenho outra situação. Em loja, você já ouviu a palavra promoção, desconto? Claro, quando você fala de promoção, você fala de desconto, você está falando de dinheiro. E falou de dinheiro, você também está falando de números decimais. Aqui eu tenho uma imagem de uma super loucura de inverno. É uma liquidação e eu tenho o meu valor ali, R$16,99. Professora, mas esse número é inteiro? R$16,99. Esse número, ele está fechadinho? Não, né? E é para isso que a gente usa os decimais. Os números decimais, normalmente, são aqueles centavos que a gente precisa para receber o troco. Por exemplo, quando você vai na padaria comprar o pão e, vamos dar um exemplo, digamos que o seu pão deu R$2,50. Você deu R$3. Você vai querer troco? Com certeza. Mas esse troco vai ser o número inteiro? Não, né? Normalmente, você vai receber em centavos. Nessa situação, você vai receber 50 centavos. Quando se fala de dinheiro e decimais, eu estou falando basicamente dos centavos. A parte inteira é a parte do real. Nessa imagem, eu posso exemplificar para você. 16 é a parte inteira e 99 é a parte do decimal. Beleza? Nem sempre a gente vai encontrar números fechados, nem sempre a gente vai encontrar números inteiros. Por isso que nessas situações a gente utiliza os números decimais. Outra situação muito clara e que faz parte do nosso cotidiano, a gente utiliza os números decimais para ver a altura das pessoas. Eu, por exemplo, a professora Kedma, tem 1,53 m. Percebe, quinto ano? 1,53 m. Eu tenho 2 metros? Não. Eu tenho 1 metro? Também não. Eu preciso desse meio termo e é para isso que eu uso o número decimal. Beleza? Vamos dar continuidade. Para medir o peso das pessoas, nem sempre o nosso peso ele é fechadinho também. Você pode ter 10 quilos? Pode. Você pode ter 20? Pode também. Mas isso não é uma referência exata. Nem sempre o nosso peso ele é exato. Às vezes você pode ter 20 quilos e 500 gramas. Esse 500 gramas, no caso, é o nosso número decimal. É a representação do nosso número decimal, nesse caso, em peso, certo? Em quilogramas.
O que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar um pouco sobre os números decimais, como eles são utilizados. A gente vai rever um pouco sobre adição e subtração de decimais para entrar no nosso foco, que é multiplicação e divisão de números decimais. Lembra que eu falei que a cada aula a gente ia subir um nível? Pois bem, em números decimais hoje a gente vai elevar o nosso nível. Mas calma, a gente vai começar devagar. Eu vou retomar um pouco as outras operações e em seguida eu vou entrar diretamente em multiplicação e divisão de números decimais. Dessa vez por um número natural, beleza? Vamos lá! Os decimais fazem parte do conjunto de números racionais e são escritos com uma vírgula. Os números são formados por uma parte inteira e uma parte decimal que se apresenta à direita da vírgula. Ponto principal de números decimais. Existe sempre uma vírgula separando uma parte da outra. Eu vou ter o mesmo número, só que vai existir uma divisão, ou seja, de uma parte eu vou ter os números inteiros, do outro eu vou ter os números decimais. E a vírgula, ela está ali para dividir, para separar esses dois lados, certo? O que está à direita da vírgula, quinto ano? Números decimais. O que vem antes da vírgula, números inteiros. Importantíssimo. Quinto ano, não esquece. O que vem antes da vírgula é o meu inteiro e depois é o meu número decimal. Nesse caso, o 24 é a minha parte inteira e o 37 é a minha parte decimal. Antes da vírgula, inteiro. Depois da vírgula, decimal. Aqui eu tenho esse número separado por uma vírgula. Falei de decimal, vírgula. Beleza? Não esquece. Percebe, quinto ano? Se eu usei vírgula, tem número decimal. As operações matemáticas são realizadas para serem realizadas, elas precisam de algumas regras. Olha só, para que eu consiga fazer as minhas operações com números decimais, eu preciso respeitar algumas regrinhas. Eu vou trabalhar primeiramente com adição. Fácil, né? Tranquila. Você que está em casa já assistiu às aulas anteriores, já sabe muito bem como é que funciona. Um ponto principal, respeita a posição da vírgula. Somar os números de acordo com suas casas decimais, ou seja, inteiro abaixo de inteiro, decimais de decimais. Se eu estou falando de adição, eu preciso estar atento à posição dos meus números. Se eu tenho número inteiro, precisa ter o número inteiro embaixo. Se eu tenho decimal, o número decimal vai estar embaixo de decimal também. Isso é muito importante, porque a gente precisa respeitar a posição dos números para conseguir encontrar o valor correto. A gente precisa escrever os números de forma que a vírgula esteja abaixo da outra. E no resultado, a vírgula deve estar também no mesmo alinhamento. Se liga na dica. Se eu tenho o número decimal, primeiramente, deixa a vírgula uma embaixo da outra. Colocou o número inteiro embaixo de inteiro, decimal embaixo de decimal. Depois disso, faz a adição tranquilamente, faz a tua soma, beleza? Eu tenho um exemplo aqui. Carlos levou sua filha para comprar material escolar. Ele comprou uma mochila por R$ 79,90 e um estojo por R$ 12,90. Qual foi o valor gasto para comprar esses materiais? Eu tenho os meus materiais aí. A mochila que custou R$ 79,90 e o estojo que custou R$ 12,90. Para me auxiliar, eu trouxe o meu quadro de valor e lugar. Você que está em casa, se quiser, pode anotar no seu caderno. Ficou alguma dúvida? Procura teu professor. Esse quadro de valor, ele está representando exatamente o que eu acabei de dizer para você. No começo da aula, a gente já se ligou que números decimais,
vírgula. E o que é que eu preciso fazer na adição? Vírgula abaixo de vírgula. Observa aqui, eu tenho o meu número inteiro, que é o 79, e tenho o 12. A minha dezena está abaixo da dezena. A minha unidade, abaixo unidade. Olha, depois da vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. E aqui, no caso, é uma adição, a gente só vai fazer a soma dos valores. 0 com mais 0, 0. 9 mais 9, 18. Subiu o meu 1 ali. 9 mais 1, 10. Com 2, 12. Olha aqui o meu 12. Subiu 1, né? Que já virou dezena. 7 mais 1, 8. Com mais 1, 9. Quanto ele gastou? R$ 92,80. Presta atenção. Ficou na dúvida? Desenha o quadro, não tem mistério. Põe a vírgula embaixo da vírgula e faz a operação normalmente. Vamos seguir. Na subtração, o maior número ocupa o lugar do minuendo e o menor subtraindo. O resultado pode ser chamado de resto ou diferença. No caso da subtração, não é muito diferente da adição, tá? O que é que a gente precisa prestar atenção? O número maior precisa estar em cima, precisa vir primeiro, no lugar do minuendo. E o subtraindo, que é importante que seja o número menor, venha em seguida. Respeita o mesmo processo, vírgula abaixo de vírgula. Eu tenho aqui os valores. O que sobra é o meu resto ou diferença. Já falei nas aulas anteriores. Se eu falo de diferença quinto ano, eu estou falando de subtração. Eu vou subtrair valores. Combinado? Entendeu? Vamos seguir? Eu tenho um exemplo aqui. Lembra que Carlos gastou R$ 92,80? Você está lembrado disso? Foi o valor que ele gastou na mochila e no estojo. Só que agora eu vou querer o troco. Carlos vai querer o troco. Por quê? Porque ele deu um valor diferente. Ele deu um valor maior. Ele deu R$ 95,80. Você que está em casa, consegue me responder? Ele recebeu o troco? Como é que a gente vai saber? Existe uma diferença entre esses valores? Existe. E a gente vai saber quanto é. Carlos vai querer o troco e a gente quer saber quanto é. Eu tenho mais um quadro de valor e lugar aqui. Teve dúvida? Desenhe o quadro, não tem mistério. Ele deu R$ 95,80. Só que a compra dele deu R$ 92,80. Ele vai querer a diferença. Nesse caso, a diferença é o troco. Então, a gente vai fazer uma subtração. 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0 também. Vírgula abaixo de vírgula. Quanto é 5 menos 2? 3. E 9 menos 9, 0. Qual foi o troco que Carlos recebeu? R$3. Viu como é fácil? Não tem mistério. Acompanha o raciocínio. Vírgula abaixo de vírgula. Inteiro abaixo de inteiro. Decimal abaixo de decimal. Agora, eu quero que você resolva essa operação para mim. Você que está em casa, tira uma foto ou anota rapidinho. Eu quero saber a resposta desse problema. Eu dificultei um pouco. Por quê? Porque eu tenho certeza que você que é quinto ano já sabe como responder. Dona Lu foi ao supermercado e comprou 3 quilos de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 29,90, quanto gastou, Dona Lu? Você consegue me responder? Professor, eu consegui por adição. Olha, eu já encontrei o resultado. Tá certo? Tá. Mas a gente vai melhorar isso daí. Eu vou aumentar o nível um pouco. Se eu somar
29,90 mais 29,90 mais 29,90. Eu vou encontrar o resultado? Claro que sim. Você do quinto ano já aprendeu como faz a adição, mas eu vou ensinar outra operação que vai facilitar a tua vida. Eu tenho mais um quadro de valor e de lugar. Professora, isso não é o símbolo da adição. Claro que não, porque você do quinto ano já consegue fazer a multiplicação de números decimais. Nesse caso, a nossa multiplicação será feita com números decimais por números naturais. Professora, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir fazer. É claro que vai, porque você já assistiu às aulas anteriores e já entende como funciona o processo das operações. A gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai fazer uma multiplicação normal, como se fosse com números inteiros. Qual é a diferença? A gente vai respeitar a posição da vírgula e a quantidade de casas que tem à direita do nosso número. Nesse caso, o que vem à direita são os números decimais. E aqui, multiplicação normal. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 9, 27. Não esquece de colocar que esse 2 já virou unidade. 9 com 2, isso mesmo. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Quanto foi que deu aí a minha operação? Professora, não entendi. Tenha calma. Vamos fazer de novo? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Quanto é 3 vezes 9 de novo? 27, mas eu tenho 2. Então, vem 29. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Qual é o resultado? 89,70. Então, Dona Lu gastou R$ 89,70. Na multiplicação de números decimais, precisamos a multiplicação entre um número natural e um número decimal é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. Multiplica-se o número natural por todos os algarismos do número decimal, mantendo a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. É muito importante isso. Respeita a quantidade de casas dos números decimais. Fora isso, você faz uma multiplicação normal, beleza? Agora eu tenho outra operação. Sara comprou 4 chocolates ao valor de R$ 3,75. Quanto Sabrina gostou? Eita, Sabrina não, é Sara. Quanto Sara gastou? É Sara, viu? Não tem Sabrina aí não. Eu tenho o valor aqui, meu Deus, Sabrina, mas não é Sabrina. Aqui eu tenho o valor dos 4 chocolates. 3,75 vezes 4. Vou repetir. Professora, eu posso utilizar uma adição? Pode. Mas quando a gente usa a multiplicação, a gente encontra o resultado mais rápido, certo? Vamos lá. 4 vezes 5, 20. Subiu ali o 2, ó. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Foi o 3 por quê? Porque virou o número inteiro, unidade. 4 vezes 3, 12. 12 com 3, 15. Ela gastou no total R$15 no chocolate, beleza? Eu posso fazer a multiplicação de um número decimal e resultar inteiro? Claro que pode, não tem problema nenhum nisso. Agora, eu quero que você me responda a essa. João foi à feira comprar 4 quilos de frango. Se o quilo do frango custou R$13,50, quanto João pagou pela compra? Fácil de resolver, você já sabe. Não foram 4 quilos? E cada quilo não custa R$13,50? Então, eu só preciso multiplicar esse valor. R$13,50 vezes 4. Aqui, eu vou ter a multiplicação. 4 vezes 0 é 0. E 5 vezes 4? 20. Eu vou subir o 2 ali. Por quê? Porque virou unidade, certo? 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Já vai mais um ali.
4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. O resultado vai dar R$54. Eita! Isso está certo? Diz para mim. Está faltando alguma coisa? Certamente. O que é que está faltando aí? A minha vírgula. A compra de João custou R$54, senão ficaria 5.400. Imagina esse valor gasto só com o frango, né? Só com a quantidade de proteína, 5.400 de jeito nenhum. Quando eu coloco a vírgula, aí sim eu encontro o valor correto. Ele gastou R$54. Eu tenho aqui, Pedro comprou 9 quilos de maçã. Ele tem 2 caixas. Dividindo igualmente na quantidade das 2 caixas, quantos quilos de maçã cabem em cada uma delas? A gente vai descobrir agora. O que é que eu preciso fazer? Professora, a senhora já usou divisão? Que viagem é essa? É claro, minha gente. Porque eu disse que ele comprou os 9 quilos, mas vai dividir. Se eu vou dividir igualmente, eu vou usar multiplicação? Claro que não, eu vou usar uma divisão. Percebe, quinto ano? É importantíssimo que você faça a leitura do problema. Para quê? Para usar a operação correta. E aqui, se ele me disse que ele comprou os 9 quilos de maçã, mas precisa dividir, ele vai colocar uma quantidade numa caixa e outra quantidade na outra. Porque ele disse que era para dividir igualmente nas 2 caixas, beleza? 9 dividido por 2. Que número a gente consegue multiplicar por 2 e encontra o número 9 ou chega num número aproximado? Fala para mim. Calma, calma. Não precisa falar alto. Eu já escutei. É o número 4. 4 vezes 2 dá 8 numa divisão, que você já conhece. Eu vou fazer uma subtração. 9 menos 8, 1. Gente, sobrou 1. Foi uma divisão com o resto. Eu acabo por aí? No caso de números decimais, não. A gente pode continuar. E o que é que eu vou fazer? Esse 1 não é unidade, mas eu posso dividir 1 por 2? Eu posso. Só que nesse caso eu vou encontrar um número decimal. Só que para eu fazer para eu encontrar um número decimal, eu preciso fazer uma mudança aí. Eu preciso transformar essa minha unidade em números decimais. Um inteiro é a mesma coisa de quantos décimos? 10. Então, se eu tenho 10 e vai se transformar em decimal, eu vou colocar uma vírgula. Será que eu consigo agora? 10 dividido por 2, quanto é que dá? Isso mesmo, dá 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Então, em cada caixa terá 4,5 kg de maçã. Olha aí que não é um número inteiro, eu tenho um decimal aí. 4,5 kg de maçã em cada caixa. Uma divisão não exata acontece quando o número inteiro é dividido por outro número inteiro e há resto na divisão. Neste caso, teremos uma divisão com quociente decimal. Para dar continuidade a essa divisão, devemos adicionar uma vírgula no quociente. Essa vírgula é adicionada porque eu preciso, no caso desse nosso primeiro problema, transformar essa unidade em decimal. Por isso que eu acrescentei o 0 e virou 10, tá? Naquele caso, seriam 10 e eu coloco a vírgula para dizer que o que vem depois é decimal. Continuar a divisão encontrando um número que, multiplicado pelo quociente, resulte em um número igual ou próximo ao que está no resto da divisão. Depois que eu faço essa transformação, no caso do número decimal, eu sigo normalmente o processo de uma divisão por um número natural. Letícia comprou um liquidificador por R$ 85. Resolveu dividir em 2 parcelas. Qual é o valor de cada uma delas? Mesmo processo. 85, eita, dei spoiler, mas a conta você já consegue fazer daí, né?
Você já descobriu o valor, mas sabe como eu cheguei nele? Não, né? A gente vai aprender agora. 85 dividido por 2, mesmo processo. A gente vai primeiro para o número 8 e eu já encontrei 4 vezes 2, que também é 8. Mesmo processo de divisão. Encontrei um valor próximo ou igual, subtraio. Deu quanto aí o valor? 0. Deu 0. Eu tenho mais um número para dividir? Com certeza. Eu tenho o número 5. Qual número eu divido por 2 que chega próximo ou é igual a 5? Isso mesmo, o número 2. 2 vezes 2, 4. Mesmo processo da divisão, encontrei o número, vou subtrair. Eu encontrei o número 1. O que é que eu vou fazer agora? Transformar esse inteiro para decimal, porque eu já não consigo mais dividir ele e encontrar um número natural. Então, eu vou acrescentar o 0 e a vírgula. Será que eu consigo agora? Claro que consegue. A gente já aprendeu que 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Já encontramos o valor de cada parcela, que é R$ 42,50. Vamos embora. O que é que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu sobre números decimais. Vejam quanta coisa a gente aprendeu hoje. Números decimais, as operações, como a gente faz o processo, como a gente inclui a vírgula. Hoje o dia foi cheio de novidades. Mas ainda não acabou. Eu vou lançar o desafio do dia e tenho certeza que você vai encontrar a resposta. O médico recomendou para a Luísa 2,5 litros de água por dia. Você sabe quantos litros ela tomará em 7 dias? 15 litros, 17,5 litros ou 18? Tenho certeza que você assistiu a aula com muita atenção e já vai encontrar a resposta. Por hoje, eu fico por aqui, mas espero você num próximo encontro. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você procura o seu professor. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem todos bem. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30.
E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, bom dia! Como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Abigail Viana e hoje, mais uma vez, trabalharemos o componente curricular de Geografia para os 5º anos. Então, como sempre, pega o teu caderninho, teu lápis, sua borracha, para fazer as tuas anotações, as curiosidades que você encontrar na aula e, principalmente, anotar as tuas dúvidas, para que depois da aula você possa pesquisar, se aprofundar e, claro, contar sempre com a ajuda do teu professor. Então, vamos iniciar nossa viagem rumo ao conhecimento. Mais uma vez, na aula de hoje, vamos dar aquela boa revisada nas regiões brasileiras. Você que vem acompanhando diariamente as nossas aulas, você está antenado e tem aprendido bastante sobre cada uma das regiões. O mapa que você está vendo na tela está mostrando o que você já aprendeu, que o Brasil, ele possui 5 regiões, que estão aí destacadas com 5 cores diferentes. Você lembra essa região em amarelo? Que região é essa? Nós já trabalhamos ela aqui. Será que você está lembrado? Muito bem, é a região norte do país. E a região verde? Será que você sabe o nome dela? É a região que nós vamos dar uma revisadinha hoje. É a região Nordeste, muito bem. Inclusive, é a região que nós moramos, a região Nordeste do Brasil. Em vermelho, nós temos a região Centro-Oeste. Em azul escuro, nós temos a região Sudeste. E em azul claro, já no fim do mapa, nós temos a região Sul. Como eu te falei, a região que nós vamos estudar hoje é a região Nordeste. Está aqui na cor verde e ela é composta por 9 estados. Se você já anotou na aula anterior, com certeza você vai lembrar. E é bom, eu vou te dar essa dica, você colocar a data na aula que você está escrevendo, você colocar a disciplina, que é o componente, que é geografia, que fica mais fácil quando você quiser retomar. Então, observa aí na tua tela essa cor verde, onde estão os 9 estados, para que a gente venha ler. E você vai fazer uma coisa bem interessante, tá certo? Eu vou dizendo o estado e você vai tentando lembrar da capital. Será que você lembra da aula anterior? Eu hoje não vou te dizer todas. Eu vou deixar no ar para que você possa pesquisar, lembrar e reforçar aí. Então, vamos lá. Nós temos os estados do Maranhão, o estado do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Observe por essa imagem aí, se eu te perguntar qual o maior estado em extensão territorial, o que é que você vai me dizer? Dá aquela observada e me diz qual é o maior estado aí. É o estado da Bahia. Muito bem. Você lembra o nome da capital da Bahia? Será que você está lembrado? Vou dar 2 segundinhos para você. Isso mesmo, a capital da Bahia é Salvador. E Salvador, você está bem lembrado, nós dissemos na aula anterior que foi a primeira capital do país. Você está lembrado disso? Hoje a nossa capital é Brasília, já foi também a cidade do Rio de Janeiro, mas a primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador. Você consegue localizar aí o estado de Pernambuco nessa imagem, que é onde nós moramos? Aí você vai dizer, ai professora, não estou conseguindo, é um pouquinho pequeno, não estou vendo, deixa eu te ajudar. Pronto, esse mapa que você está vendo aí todo verde, esse espaço destacado aí em amarelo, é o estado de Pernambuco, é o estado onde nós estamos agora. Provavelmente a maioria de vocês, como eu, nascemos nesse estado, e você lembra quem nasce em Pernambuco, como se chama? Trabalhamos isso nas outras aulas.
Muito bem, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Então, vamos ver algumas curiosidades sobre o Nordeste. Muito do que vamos trabalhar hoje você já viu. Essa é uma aula de revisão. Para a gente lembrar, para a gente, quem sabe, tirar alguma dúvida, ficar bem fixadinho aí na tua cabecinha sobre a região Nordeste. Então, vamos ler comigo? Me ajuda aí, tá certo? Não deixa eu ler sozinho. A região Nordeste, ela tem várias características bem peculiares a ela. Peculiar quer dizer particular, é característico dela, tá certo? Podemos destacar duas. A primeira se dá pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde a sua chegada em 1500. Então, o que é que isso aí quer dizer? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles desembarcaram onde hoje é o território da Bahia. Então, foi na região Nordeste. Então, isso é uma coisa muito especial da região Nordeste, tá certo? Ela foi a primeira a ser colonizada pelos portugueses. O que é ser colonizado? Quando eles chegaram aqui, eles exploraram a terra, eles trouxeram a sua cultura. Tanto é que nós falamos que língua? Qual é o nosso idioma? Língua portuguesa. Tá? Veio de onde? Veio com quem? Com os portugueses. Muito da nossa comida, das nossas roupas, da nossa tradição, foi uma herança dos colonizadores, principalmente dos portugueses. Eles não foram únicos, tá certo? Tiveram os holandeses, os espanhóis, mas, em especial aqui, os portugueses. Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima. Você vai ficar bem atento a isso que eu vou explicar agora, tá certo? Que é uma informação nova, nós não vimos nas aulas anteriores. Você vai ficar bem atento, fica atento aí para escrever, porque possa ser que surjam dúvidas e, com certeza, à medida do possível, nós vamos tirando durante a aula. Devido à presença de solos rasos e pobres, além da proximidade à linha do Equador, muitos estados possuem o clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante 6 meses ou mais ao longo do ano. Vejam só, você está percebendo aí no slide que a palavra linha do Equador, as palavras estão em destaque, porque eu vou retomar daqui a pouco e te explicar o que é a linha do Equador e por que ela tem esse efeito aí no clima, tá certo? Então, vejam, por conta da proximidade da linha do Equador, a região Nordeste ela é muito quente, recebe muito do sol, o sol está mais intenso ali na região Nordeste. Então, o que acontece? Muitos rios, eles secam completamente durante o ano. Eu te falei em algumas aulas anteriores que existem 2 tipos de rios, os rios perenes e os rios temporários. Eita, professora, eu esqueci, não tem problema. Vamos dar aquela lembrada? Rio perene é como, por exemplo, o Rio São Francisco, que vamos te mostrar aqui imagens daqui a pouco. O Rio São Francisco, ele, independente de ter chuva ou não em alguma época do ano, ele continua existindo, porque ele não seca, ele não acaba. Ele é um rio perene, ele sempre vai estar lá. Claro, se a gente preservar, se a gente cuidar. Mas ele não depende simplesmente da chuva para existir. Já os rios temporários são aqueles que, na estação chuvosa, ele é abastecido com a chuva, ele está cheio, mas com o passar de dias, semanas, meses sem chuva e o calor intenso, ele vem a secar, o que causa a fome, a pobreza, a morte da vegetação, a morte dos animais. Isso acontece porque o Nordeste ele está muito próximo à linha do Equador. Vamos ver o que é isso. Observe essa imagem na sua tela. Isso aí é o planeta Terra, ele está planificado, tá certo? É como que eu tivesse pego aquele globo que a gente usa nas aulas e tivesse aberto, ele foi planificado. Então aí estão todos os continentes representados. Você está observando essa linha vermelha? Ela não existe de verdade, tá certo? Não é que no meio da Terra tem uma linha lá, não. É uma linha imaginária. Ela é chamada de linha do Equador. E ela divide o planeta em 2 hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Se você observar, ela passa bem por cima do Brasil. Quanto mais próximo à linha do Equador o lugar estiver, quer dizer que ele recebe mais do calor do sol, tá certo? Então, vai ser um lugar mais quente. Por isso, observa aqui no mapa
O Brasil está aqui, logo abaixo está a região sul do Brasil. Por isso que lá neva, por isso que lá é tão intenso o frio, porque quanto mais longe a localidade está da linha do Equador, mais a temperatura vai tender a ser fria. Deu para entender isso aí? Então, a linha do Equador é uma linha imaginária, está aqui, ó. É uma linha imaginária responsável pela divisão do globo terrestre em 2 hemisférios. Agora, lembrando, tá? Essa linha, tá dizendo, é imaginária. Ela é colocada para facilitar o estudo. Não é que no meio da Terra tem aquela linha lá vermelha, não é isso. Então, deu para entender o que é a linha do Equador? Eu espero de verdade que você tenha entendido. Mas se não ficou tão claro, espera acabar a aula, pesquisa, te aprofunda. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente aprende. Mesmo que você tenha entendido, se você pesquisar mais, você vai aprender muito mais coisas. Porque o que a gente fala aqui, você sabe que não é tudo. Então, pesquisa, te aprofunda, que você com certeza vai gostar do que você vai aprender. Agora, nós vamos fazer um breve histórico da região Nordeste. Breve quer dizer curtinho. Vamos lá? Lendo comigo para me ajudar. A colonização portuguesa, iniciada em meados de 1530, iniciou-se pela região Nordeste. Isso porque ela foi a porta de entrada dos europeus em nosso território. Foi isso que eu falei. Deixa eu voltar aqui, o slide não está ajudando a professora. Vamos lá agora. Nesse período, que foi no século XVI, aí você vai dizer, professora, onde é que a senhora está vendo 16 aí? Está vendo entre parênteses, esse X, esse V e esse I, isso é algarismo romano, que você já aprendeu na aula de matemática, e com certeza você sabe que representam números. Então, sempre que a gente vai representar séculos, nós representamos com algarismos romanos. Então, vamos voltar à leitura. Nesse período, que foi no século XVI, os portugueses, eles iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar, produto muito disputado nos mercados do Velho Mundo, como ficou conhecida a Europa. Então, está aí a imagem de uma plantação de cana-de-açúcar, que foi uma fonte de riqueza para a região Nordeste no tempo da colonização. E ainda hoje é comum você, quando vai viajar, você ver grandes plantações de cana-de-açúcar. E deixa eu te dar uma dica. Daqui a pouco você vai ter uma aula que vai aprofundar muito mais sobre isso. Então, não sai daí, tá certo? Vamos continuar. No próximo slide diz assim, ó. Esse cultivo, quer dizer, essa plantação de cana-de-açúcar foi muito bem sucedida em várias áreas nordestinas, em especial no território que hoje corresponde ao estado de Pernambuco, ao nosso estado. Quando a gente vai viajar para o interior, ainda hoje a gente vê, né, as plantações, o solo, o clima favorece a plantação dessa vegetação da cana-de-açúcar. Aí aqui está dizendo por quê, ó. O sucesso do plantio de cana-de-açúcar deve-se a alguns fatores, como clima quente e úmido no litoral nordestino e o seu solo fértil, conhecido como massapé. Além disso, há certa proximidade com portos europeus. Então, como era aqui é perto do nosso porto, então facilita o transporte e facilitava os transportes, tá certo? Via mar, pelos navios. Vamos agora falar um pouquinho sobre os climas que tem na região Nordeste. A região Nordeste, gente, como vocês viram no mapa no início da aula, ela é bem grande. Então, não tem apenas um clima. Como tem muita terra, muito espaço, então o clima também é variado. Nós temos aí, ó, o equatorial, o tropical semiárido, o tropical continental e o tropical litorâneo. Como o tempo da aula é um tanto resumido, não dá para a gente explicar um por um com muito detalhe, o que é que eu te aconselho? Ou você anota esses 4 climas, ou bate uma foto da tela e depois pesquisa um a um, para você ter mais propriedade. Mas aqui na aula eu vou estar te dizendo isso aí, né? Que esses climas são os principais aqui na região Nordeste do Brasil. Vamos falar só um pouquinho? O clima equatorial, ele pode ser encontrado no oeste do Maranhão e possui características semelhantes ao clima da região norte. O Maranhão lá no mapa você vai observar que ele fica bem pertinho da região norte, então o clima é bastante parecido. E tem altos índices pluviométricos, chuva, muita chuva.
e temperaturas elevadas o ano todo, e com médias termais entre 25 e 27 graus Celsius. Você está observando aí no slide, tem esse C com essa bolinha, né, acima, significa isso, tá? Sempre que você for ler um texto e tiver um número com esse C e essa bolinha ali, significa graus Celsius, tá certo? Fica aí essa informação. Já o clima tropical semiárido é o que mais predomina no Nordeste, quer dizer que é o que mais você vai encontrar, com temperaturas acima dos 20 graus o ano todo e baixa pluviosidade, ou seja, menos de 1.000 milímetros por ano, quer dizer que tem menos chuvas. Não é como o clima anterior que a gente viu, o equatorial, que vai ter mais intensidade de chuvas. Tanto é que nós encontramos em várias áreas aqui do Nordeste a seca. Nós vimos isso também nas aulas anteriores. A área de ocorrência desse clima, olha aqui a imagem, ó, é conhecida como sertão, que pode chegar, a gente vê essa informação, que pode chegar a ficar 8 meses sem chuva, para tudo. Quantos meses tem o ano? Quem lembra? 12 meses. Se aí a minha informação está me dizendo que no sertão pode chegar até 8 meses sem chuva, gente, é mais da metade do ano sem a terra receber o que ela precisa, que é a água. Então, observe na imagem, nessa ainda tem algumas árvores, né, verdinhas, mas quando está nessa época realmente de seca intensa, toda a vegetação ali muda a cor, o gado fica com dificuldade, os animais têm dificuldade de encontrar alimentação. Aqueles rios que a gente aprendeu hoje, lembrou hoje, que são os rios temporários, vão secando. Então, a população que vive naquele lugar ali termina sofrendo, sim, com a fome, com a pobreza, com a falta de oportunidade, o que acarreta o quê? O êxodo rural, ou seja, muitos sertanejos saem ali da sua terra, da sua casa e vai procurar emprego, procurar sobreviver em outro lugar. Muitos voltam. Quando a chuva volta, eles retornam. Lembra aquela música Asa Branca? Se você já ouviu, você vai... É a história do sertanejo, né? Que ele vai embora para a cidade, mas quando ele sabe que começou a chover, ele volta para a sua terra, porque ele ama ali o lugar que ele vive, né? Quem não ama? É tão bom a gente estar no lugar que a gente nasceu, que a gente se sente bem, mas infelizmente muitos têm que sair por conta da seca. Vamos agora falar um pouquinho do clima tropical continental, que ele é localizado em áreas da Bahia, veja quantos estados esse clima, Ceará, Maranhão e Piauí. Com temperaturas elevadas, as chuvas são concentradas no verão. Aí você que está atento à aula, você pode me dizer, mas professora, a senhora falou agorinha sobre o Maranhão e falou no clima equatorial. Sim, mas às vezes o mesmo estado, ele tem mais de um tipo de clima. Tá certo? Então, vai ficando atento aí. Não é uma coisa assim, exclusiva, só esse clima. Tem um pouquinho desse, um pouquinho daquele. No litoral nordestino, que é onde a gente está agora, temos o clima tropical litorâneo. Esse clima possui grande índice pluviométrico, devido às massas de ar úmida que vêm do oceano. Então, a gente aqui, algumas aulas atrás, a gente trabalhou o ciclo da água. E a gente viu que, para se formarem as nuvens de chuva, as águas, elas evaporam. Então, aqui no litoral nordestino acontece muito isso, não é? Então, aqui é formada, as massas de ar vão formando as nuvens. Então, porque temos o Oceano Atlântico aqui, que é como a gente viu a praia, não é? É o Oceano Atlântico. Então, ali, não sei se você já percebeu a formação de nuvens acima do mar. É a evaporação que está acontecendo. Então, ocorre aqui uma quantidade maior de chuvas. Vamos agora falar um pouquinho também sobre o relevo da região Nordeste. O relevo dessa região ajuda-nos a entender alguns problemas relacionados à seca que ocorre no sertão. Vamos entender por que tem um pouquinho de seca? É uma região com muitos planaltos, depressões e planícies, sendo essas últimas, ou seja, as planícies, encontradas no litoral nordestino. Os planaltos e as depressões ocupam todo o interior. O planalto da Borborema localiza-se nos estados de Pernambuco,
Paraíba e Alagoas. Com altitudes de 800 a 1.000 metros, funciona como uma barreira. Fica atento a essa informação, tá? Funciona como uma barreira dos ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico. Devido à altitude, os ventos úmidos do oceano precisam elevar-se, esfriando e perdendo a umidade. Com isso, ao transpor a barreira planáltica, esses ventos estão secos, o que explica de forma parcial a seca em algumas áreas do interior nordestino. Antes de eu ler esse próximo slide, eu vou te explicar o que foi que eu acabei de falar. Os planaltos são regiões bem elevadas, compostos de montes, montanhas. Então, quando a formação de nuvens, os ventos úmidos estão vindo do oceano, eles estão ali frios, estão úmidos, propícios a formar as nuvens e chover. Só que quando eles chegam nesses planaltos, é como que ele batesse numa barreira. O vento, ele não consegue passar. O que é que ele faz? Ele tem que subir para passar por cima daquele planalto, daquelas elevações e seguir o seu curso. Só que quando ele sobe, ele vai ficando ali mais próximo à atmosfera, ele vai esfriando e ele vai ressecando. Então, quando os ventos ultrapassam e vão chegar lá na região do sertão, eles estão secos. Então, não há formação de nuvens, que, consequentemente, não formarão as chuvas. E aí está um pouco a explicação do porquê acontece a seca no sertão nordestino. Claro que essa não é a única causa, mas é uma das causas porque esse fenômeno acontece. Vamos continuar assim agora a nossa leitura. Além do Planalto da Borborema, podemos encontrar a Chapada Diamantina, localizada nos planaltos e serras leste e sudeste. Essa chapada ocupa o centro baiano. Está aí a imagem da Serra do Planalto da Borborema. Essa é uma vista que tem lá do sítio Gravatá dos Velês, na cidade de Queimadas, na Paraíba. Tá certo? Então tá aí essa linda imagem da Serra no Planalto da Borborema. Outros planaltos podem ser encontrados na bacia do rio Parnaíba, no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Como exemplo, nós temos a Chapada das Mangabeiras e a Serra Grande, no Piauí. Está aqui essa lindíssima imagem, é a Chapada Diamantina que fica na Bahia. Muito lindo, né? Eu imagino aí tanto o nascer como o pôr do sol nessa paisagem. Deve ser uma coisa belíssima, uma imagem muito bonita de se ver. As depressões, elas podem ser encontradas ao longo do Vale do Rio São Francisco, sendo conhecidas como depressões sertanejas e tendo altitudes de 200 a 1.000 metros. Elas ocorrem em todos os estados nordestinos, exceto no Maranhão e no Piauí. Exceto quer dizer que menos nesses, tá certo? Em todos os demais, menos Maranhão e Piauí. Vamos agora falar também um pouquinho da hidrografia da região Nordeste. No Nordeste brasileiro, nós encontramos a presença de 3 grandes bacias hidrográficas. Quais são elas? Leia comigo, por favor. A Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Essa última tem incidência apenas no sul do estado do Maranhão, lá na divisa com Tocantins. E a vegetação da região Nordeste? Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar 5 tipos de vegetação no Nordeste. Vamos ler comigo, vamos enumerar: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. Temos aqui a imagem da Mata Atlântica. Essa imagem aqui é de Pernambuco, do nosso estado de Pernambuco. Linda, não é? Temos aí também a imagem da Caatinga, que você já aprendeu na aula anterior, que é a vegetação comum lá no sertão.
Temos aí o manguezal. Aqui na nossa cidade nós encontramos muitos manguezais, né? Principalmente aqui no centro da cidade, quando você vem, que passa pelas pontes, você encontra bastante dessa vegetação que são os manguezais. Agora, depois de tanta informação, eu vou te fazer uma perguntinha para ver se você realmente está atento à nossa aula. Como a aula da região Nordeste é uma aula que nós já vimos anteriormente, eu quis trazer uma pergunta de um tema novo de hoje, de um assunto que eu trouxe nessa aula e não trouxe nas demais. E eu espero que realmente você tenha anotado. E se não anotou, vai anotar agora, tá certo? Como se chama a linha imaginária que divide o globo terrestre em 2 hemisférios? Eu falei bastante nela. E tem até um país que tem um nome igual ao nome dela. Como se chama? Muito bem, você anotou, tá vendo como é importante registrar a linha do Equador. Ela existe de verdade, gente? Não, ela é uma linha imaginária. Muito bem. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Guarda as tuas anotações, depois da aula você vai rever. E foi muito bom estar aqui com vocês, tá certo? Um forte abraço e não sai daí. Ainda vai ter mais aula, que vai ser até uma continuidade do que a gente aprendeu hoje aqui na nossa aula de geografia, tá certo? Forte abraço, um grande beijo a todos. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Como é que vocês estão? Estou aqui limpando aqui as minhas mãos com álcool em gel antes de começar a nossa aula de hoje. Mas nós estamos num período de pandemia, né? É normal a gente estar limpando as mãos com álcool em gel. Mas não é sobre isso que eu vim falar, não. O álcool tem uma relação direta com a nossa aula de hoje. E qual será a nossa aula? Qual o tema da nossa aula de hoje? Herança da sociedade açucareira. Pois é, nós vamos mais uma vez na nossa aula de história voltarmos no tempo. Vamos voltar no tempo, compreender como se deu a construção da sociedade no Brasil colônia na época do açúcar, na época da sociedade açucareira. Aí alguém pode pensar, está aí pensando, como assim açúcar, Brasil? Pois é, num grande período histórico da construção do nosso país, nós fomos grandes exportadores de açúcar. Produzimos o açúcar aqui, que era extraído a partir da cana-de-açúcar. E aí, a gente vai conversar sobre isso, saber como essa sociedade desta época se constituiu, para que a gente comece a compreender quais são as heranças daquele período que nós temos hoje. Ah, as heranças. Pois é, o que era que estava acontecendo naquele período histórico que influencia
até hoje as formas de vida do nosso país. A forma como a gente encara alguns problemas sociais, a forma como as pessoas se colocam dentro do contexto socioeconômico também. Então, tudo isso nós iremos compreender na aula de hoje, sabendo, fazendo a relação com essa sociedade, pensando no que acontecia antigamente e que influencia, que está presente, que é um espelho dessa sociedade que a gente vive hoje. E aí, nesse momento, já no finalzinho lá da aula, eu vou esclarecer para vocês a relação que eu fiz aqui no início falando sobre o álcool em gel, essa brincadeira que eu fiz aqui, a gente colocando aqui o spray de álcool na mão e mostrar para vocês o que é que eu quis dizer com isso. Mas antes, nós vamos fazer o seguinte. Antes, nós estamos aqui numa aula de história e, claro, a gente sempre tem aquela possibilidade de, dentro de uma aula de história, a gente fazer o quê? Voltar no tempo. Então, nós vamos voltar no tempo e vamos chegar aqui. Nós estaremos trabalhando no Brasil, mas no litoral do Nordeste, numa área mais litorânea e, claro, nas regiões, vamos focar nas regiões produtoras de açúcar entre os séculos XVI e XVII. Pois é, nós vamos voltar nesse período, entender como era que as coisas estavam acontecendo aqui no nosso país. Beleza? Vamos nessa? Nesse período aqui, nós tínhamos um sistema conhecido como plantation. É um nome em inglês. Aí você pode perguntar, mas tem tradução, professor? Esse nome aí em inglês? Não, é um termo utilizado para o sistema de produção. O nosso sistema de produção de açúcar era esse sistema, o sistema plantation. E aí eu posso dizer que esse sistema tem pontos principais que caracterizam, que identificam, que são peculiares a esse sistema de produção. E o sistema que não era só aqui no Brasil, que fez parte de outros lugares, em outras produções, de outras regiões do mundo inteiro. Primeiro é que nós tínhamos a monocultura. O que é monocultura, professor? Relaxa o coração, eu vou te dizer. Monocultura é aquela que trabalha com a produção de uma coisa só, que nesse caso aqui é a cana-de-açúcar. Pois é, nós estamos falando dessa sociedade açucareira que nesse período produzia uma coisa, monocultura. Então vai ser a produção específica do açúcar, vai se plantar a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar que estava sendo produzida dentro de um latifúndio, grandes latifúndios, terras, propriedade aí. Então nós tínhamos o latifúndio, propriedades onde eram plantadas ali as canas-de-açúcar. Essa propriedade que era de um senhor de engenho, a gente vai trabalhar isso mais na frente. Mas aí eu tenho a monocultura, estou produzindo uma coisa só, estou produzindo açúcar, o latifúndio, regiões, a terra onde isso era produzido, exportação. Pois é, nós produzíamos a cana-de-açúcar, nós produzíamos aqui o açúcar, mas ele não era para o consumo da população brasileira. Nesse período, a produção era para exportação, era para fora do país. Lembra que logo no início da construção da nossa história, nós somos um país onde funcionávamos como uma colônia. Nós tínhamos a metrópole, que era onde? Portugal. Brasil era a colônia. O que seria a colônia? O local onde era explorado. Nós fomos explorados aqui. Então, isso aí desde o início da nossa história e depois muda. Mas nós éramos uma colônia e essa colônia era para produção, produzir e exportar. E a mão de obra? Quem era que trabalhava nesses espaços? Mão de obra escrava. Então nós tínhamos parcela dos indígenas e grande parte dessa mão de obra escrava vinha dos escravos do continente africano, os povos que eram escravizados no continente africano que vinham para cá,
povos escravizados, os africanos e seus descendentes também. Essa relação acontecia nesse período. Então, mão de obra escrava. Nós produzíamos aqui para exportação num grande latifúndio, que aí nós tínhamos grandes porções de terras na mão de poucas pessoas, e a monocultura. Produzia-se uma coisa só. Nesse período aqui, nós estamos falando do açúcar. Essa sociedade era uma sociedade patriarcal. Ainda se fala hoje nessa sociedade e principalmente das heranças dessa sociedade patriarcal e essa sociedade constituída no período açucareiro. Essa herança que nós vamos tratar mais na frente, né, já no finalzinho da aula, mas explicando como era essa relação nesse período, funcionava da seguinte forma: nós tínhamos o engenho tinha o senhor do engenho na figura do homem. O homem, ele era o detentor ali daquele engenho, dos bens, da posse, inclusive da mulher, que tinha uma posição dentro dessa sociedade, uma posição inferiorizada. Então a mulher do senhor do engenho era exclusivamente a figura daquela pessoa que era para reproduzir, que era para dar filhos. Ela não tinha uma posição atuante, política, social, dentro da sociedade. O homem estava à frente. Então a gente começa a perceber a construção dessa sociedade machista que muito se fala hoje. E a sociedade desse termo patriarcal, onde o homem ele está à frente, o homem ele é superior. Nesse período aí, o senhor de engenho que tomava conta de todo o latifúndio onde era produzida ali a cana-de-açúcar. Então, a sociedade patriarcal era essa sociedade onde o homem estava à frente. Além disso, aí nós já vimos que era uma sociedade escravista. Nós tínhamos dois grandes grupos aí, os senhores de engenho, aqueles que possuíam as terras, os latifúndios, e nós tínhamos uma sociedade escravizada. O que seria essa sociedade escravizada, esse povo escravizado? O que seria isso? Eram pessoas que trabalhavam nesses engenhos, que trabalhavam para os senhores de engenho. Eles trabalhavam, mas recebiam salário? Eles ganhavam por esse trabalho? Não. As condições de trabalho eram muito complicadas nesse período. Existia um trabalho grande, forçado, mas não tinha uma remuneração. Então, os povos escravizados, eles trabalhavam e eram vendidos, eram comercializados. Então, não tinha essa autonomia, não tinha essa independência. Eram povos que eram como se tivessem donos, vamos dizer assim. Pessoas donas de outras pessoas. E essas pessoas escravizadas não tinham direito algum. Então, sofriam castigos, eram perseguidos. Então, todo esse processo acontecia de maneira livre, dentro dessa sociedade açucareira. E aí, não é uma coisa difícil da gente pensar que acontecia, porque, lembra, sociedade patriarcal, nós tínhamos o senhor de engenho, aquele que estava à frente, ele comandava, era ele que mandava e desmandava. Aí nós temos, dentro dessa sociedade, esses senhores de engenho. Nós tínhamos os povos escravizados, e aí as duas grandes, né, blocos, aí vamos dizer assim, mas nós tínhamos uma parcela que ainda conseguia transitar entre esses espaços, que eram os poucos homens livres. E aí, quem eram esses homens livres? A gente vai saber, né, claro, daqui a pouquinho. Mas, quando eu falo em senhor de engenho, eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que ele é o detentor do poder social, familiar, político e econômico. Ou seja, tudo estava na mão desse senhor de engenho, que tinha todo esse controle, tanto da esfera social, de aí ter os escravos, quanto mais terras. Nós tínhamos o controle da família, e aí entra a questão da mulher, né, a posição da mulher ali, o homem era o dono dessa mulher. Político, e eles tinham uma influência muito grande na política que era construída aqui no nosso país, e claro, na economia, né? Se pensar que eram os exportadores do açúcar, eles estavam incumbidos nesse processo de
transporte, de exportar o açúcar aqui do nosso país. E essa figura do senhor de engenho nós temos ali dentro da Casa Grande. Se fôssemos fazer uma maquete, por exemplo, do Brasil nesse período, nós vamos conseguir trazer isso para dentro de um engenho. O engenho mostra toda essa configuração da sociedade. Quando eu falo da Casa Grande, é onde nós tínhamos os senhores de engenho, eram lá onde eles moravam. E era para Casa Grande que os povos escravizados trabalhavam, que as pessoas trabalhavam. Que pessoas eram essas? Os poucos homens livres. E esses homens livres, quem eram? Nós tínhamos funcionários assalariados do engenho, capatazes, por exemplo, outros que trabalhavam na produção direta do açúcar também, proprietários de terras, mas sem engenhos, então pessoas que tinham terras, mas que não eram grandes, artesãos, agregados, funcionários públicos. Então essa era uma pequena parcela da sociedade que eram considerados homens livres, mas que também não tinham os privilégios sociais que os senhores de engenho têm. Então nós temos uma pequena parte da sociedade que tinham muitos privilégios sociais. Eles comandavam a política, eles comandavam a economia, eram os senhores de engenho. Uma pequena parte da sociedade na mão de poucos. E aí nós tínhamos o restante, que eram os homens livres, que trabalhavam também em condições difíceis, o assalariado, mas também trazendo uma condição muito complicada. Eles não tinham salário, mas eles trabalhavam em troca de segurança, de moradia. E aí nós tínhamos outros, os agregados, os artesãos, que viviam em condições precárias. Além disso, nós tínhamos os povos escravizados, em sua grande maioria, nesse período aqui no nosso país. Formavam a base dos trabalhadores nos engenhos de açúcar. Então nós tínhamos uma classe trabalhadora gigantesca que trabalhava nos engenhos e nas cidades, e essa classe trabalhadora trabalhava de forma escravizada, ou seja, sem direitos, não recebiam salários, com condições péssimas de vida, morriam muitos, muito cedo também, não tinha educação, saúde, todos esses direitos que nós conhecemos hoje, nessa época aí, não existiam para esses povos escravizados, que viviam de maneira precarizada. Então, a gente começa já a pensar que isso acontecia nesse período, Brasil colonial, sociedade açucareira, e muitas discussões que acontecem atualmente. Será que tem alguma relação com o passado? Olha aí a gente voltando no tempo para conseguir entender, compreender as relações que acontecem na sociedade hoje. Então, tudo que a gente está vivenciando no nosso país hoje vem de um passado histórico, tem resquícios da história, da construção. Então a gente já começa a perceber como era construída a sociedade dessa época e os reflexos dela hoje, já que é o tema da nossa aula, as heranças do Brasil no período açucareiro. Então nós tínhamos uma grande parcela da população que eram os povos escravizados nesse período. Uma das coisas fortes também nesse momento era a religião. E aí eu posso pensar, sim, mas qual era a religião no Brasil neste período açucareiro? Bom, nós tínhamos o catolicismo. O catolicismo era a religião oficial do nosso país. Pois é, não tínhamos outra religião, eram os católicos, a religião, a igreja era que estava presente nesse momento. Tudo o que acontecia, tudo o que era explicado dentro da sociedade era explicada na base do catolicismo, que era a religião nesse momento aqui. Os senhores de engenho, e aí a gente vai perceber que esse catolicismo está presente também no engenho. E essa igreja, mas aí a gente tem um detalhe, é bom atentar. Nós tínhamos os jesuítas, carmelitas, capuchinhos, franciscanos. Vale destacar a presença aqui, a importância dos jesuítas na construção desse catolicismo aqui no nosso país. Lembra lá no início,
os jesuítas vêm para cá para trazer essa religião, catolicismo, para os povos indígenas, no período do descobrimento, e aí dizer que esses povos aqui não tinham religião, não tinham cultura, e a gente traz essa religião de Portugal para cá, para fazer com que os indígenas eles sejam catequizados. E aí os jesuítas tiveram um papel fundamental nesse período aqui também. Mas a gente precisa compreender que essa igreja tinha que responder ao Estado, à coroa portuguesa. Lembra na aula do Império que eu falei para vocês que o imperador ele tinha o poder supremo? Pois é. Então, a igreja, mesmo tendo grande influência na sociedade, mesmo sendo fundamental, mesmo sendo a única religião do nosso país nesse momento, mas ela devia ao Estado, ela tinha que seguir as ordens também do Estado. O Estado era maior, inclusive maior do que a religião. Então, os impostos, tudo que eram cobrados, tudo que era passado dentro do catolicismo também tinha que responder ao poder, à coroa portuguesa. Mas essa religião, a religiosidade nesse período, principalmente nos engenhos e na sociedade açucareira, era muito forte, era muito importante também para a política. Então, a gente não tinha uma sociedade que entrava em conflitos com a igreja. Então, eles tinham o seu poder, sempre lembrando que esse poder estava abaixo do Estado, estava abaixo da coroa portuguesa. Aí eu trouxe uma imagem para a gente aqui, o engenho de Itamaracá, de Franz Post, e essa imagem, ela retrata como era mais ou menos a vida nos engenhos, como era a construção, o que era que acontecia nesse processo de produção do açúcar. Então, se a gente começar a perceber, a analisar essa imagem aqui, nós vamos perceber onde era construído aqui a parte da fábrica, onde se produzia o açúcar. Nós tínhamos a Casa Grande, nós tínhamos a senzala, nós tínhamos dentro dos engenhos também outra coisa que mostrava, e eu vou colocar para a gente agora aqui, mostrava a construção, né, de como era essa construção social do engenho e que pode ser colocada para o nosso país, que pode ser trazida para o Brasil como um todo. Então eu tenho o engenho, né, a construção ali física, o engenho, mas esse engenho tem alguns elementos que se repetiam e eram muito fortes. Então, em todos os engenhos nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar a Casa Grande, que eu já falei para vocês, que é onde vivia o senhor do engenho, né? E ali era a pessoa, a figura masculina que ia dominar todo aquele processo, que ia mandar, que ia desmandar, que ia prender, comprar escravos, que ia ordenar os castigos, que tinha os trabalhadores que trabalhavam exclusivamente para ele. Então, nós tínhamos aí os jagunços, nós tínhamos os capatazes. Então, toda essa classe vai trabalhar para a Casa Grande, para o senhor de engenho. Além da Casa Grande, nós tínhamos a senzala. E aí nós tínhamos a oposição. Enquanto nós tínhamos a Casa Grande com o senhor de engenho vivendo das melhores formas, das melhores condições naquele período, naquela época, nós tínhamos a Casa Grande, que no caso nós tínhamos a Casa Grande e nós tínhamos a senzala. E a senzala é onde ficavam os povos escravizados. E aí as condições ali totalmente diversas, condições totalmente precárias, totalmente diferentes da Casa Grande. Então, uma é a oposição da outra. Além da Casa Grande e da senzala, nós tínhamos a fábrica de açúcar, que era o local onde era realmente produzido o açúcar. E lembra que eu falei do catolicismo, da religião? Pronto, dentro dos engenhos nós tínhamos as capelas. Pois é. Então, essa estrutura social, organizacional dos engenhos, a Casa Grande, a senzala, nós temos a fábrica onde era produzido esse açúcar, né? O melaço, o açúcar era produzido ali, e nós tínhamos a capela, que aí é onde entra o papel também da religião, que era muito forte, muito presente neste período
também. Lembrando que essa capela ela responde, né, ao engenho, ao senhor do engenho. E aí, se a gente for colocar isso no Brasil, o catolicismo respondia ao Estado, que no caso, nesse momento, a coroa portuguesa. Então, essa era a relação que acontecia aqui dentro do país açucareiro, né, dentro desse período do açúcar, o engenho e esses elementos presentes. Essa relação que nós temos dessa sociedade que se repete até os dias de hoje. Quando eu penso na atualidade, a gente vai trazer agora para os dias atuais, pensar no engenho, pensar nessas relações que aconteciam lá no passado, trazendo elas para o presente, como é que a gente começa a perceber a nossa sociedade? Primeiro, é bom a gente salientar que ainda hoje existem os engenhos. E aí eu trouxe a imagem para a gente aqui, ó, engenho Maçangana. Boa parte desses engenhos do período colonial hoje servem como pontos de cultura. Você pode ir, você pode conhecer, fazer atividades culturais, participar de atividades culturais nesses engenhos. Mas existem ainda engenhos que funcionam, que produzem açúcar? Sim. E é aí que entra aquela coisinha que eu disse lá no início da nossa aula. Então, essa produção do açúcar está ligada a outras coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso estado. Pois é. Então, pensar no engenho hoje é uma relação que acontece, mas a gente sabe que atualmente nós não temos mais os povos escravizados, mas o que nós percebemos que se repete muitas vezes na sociedade são as relações, a forma como se dá o trabalho. Ainda existe no nosso país uma pequena parcela da população que tem o poder, que tem prestígio social. E uma maior parte da população que são os trabalhadores, que muitas vezes vivem em situações precárias. É comum? É uma coisa difícil da gente encontrar ou é comum? Encontrarmos pessoas que trabalham em situações adversas, que ganham pouco, que sofrem preconceito, racismo. Então, isso são resquícios, reflexos de uma sociedade, e aí nós temos hoje os reflexos nessa sociedade atual. Então, pensar no engenho hoje é pensar que existem a forma que a gente pode chegar e conhecer mais um pouco da nossa cultura, conhecer um pouco da nossa história, mas também começar a perceber as relações sociais que se repetem. O que mais, professor? Essa cultura da cana, esse local onde é produzido a cana, onde é extraído, existe ali a lavoura, o cortador de cana, traz para a gente elementos também, dentro de uma sociedade, elementos culturais. Então, quando a gente olha para um cenário como esse e pensa, o que é que nós temos aí também de presença dentro dessa sociedade? O que é que nós temos de produtos? Produção do melaço, da cachaça, do etanol, a produção do álcool. Lembra que eu comecei a nossa aula de hoje limpando a mão com álcool em gel? Pois é, a produção do álcool, da cachaça, do melaço e de outras comidas que são presentes aqui na nossa cultura e que tem que é doce, que tem o açúcar, e tem isso para a nossa sociedade. Então, são as heranças dessa sociedade. Então, a gente pensa no modo como as pessoas se comportam, na relação social que existe no nosso país, no nosso estado, mas pensar também que nesse período eram produzidos produtos, coisas que são produzidas até hoje. Então, no local onde existiam as plantações de açúcar, de cana-de-açúcar, a lavoura, o corte, ainda há essa presença. A produção de açúcar no nosso país não acabou naquele período. Ela se configura de uma maneira diferente, se configura de um modo diferente e influencia nas manifestações culturais, por exemplo. Então, em alguma aula a gente já falou aqui do maracatu rural. Boa parte das pessoas que fazem o maracatu rural são pessoas que trabalham no corte de cana,
que existe até hoje, a lavoura. Então são essas pessoas que estão lá na zona da mata, que estão no trabalho, no corte, no dia a dia e que também mantêm tradições culturais que vêm desse período, que vêm desse processo do plantio, do corte, da cana-de-açúcar. Uma das coisas também importantes da gente lembrar é que nesse período nós tínhamos os senhores de engenho e nós tínhamos uma população escravizada. A sociedade estava dividida nessas duas partes, né? Grandes blocos. E hoje, como é que a sociedade ela está hoje? Quem seria, e aí você começa a pensar na construção social, no meio de vida, quem é hoje, pensa aí, junto comigo, quem é hoje os senhores de engenho? Será que existe uma divisão ou a nossa divisão social é diferente desse triângulo que eu estou mostrando para vocês aqui? Existia nessa época os senhores de engenho, que era uma pequena parte da população que estava no topo da pirâmide. E existia a população escravizada, que estava embaixo, a maior parte. Como é que está a nossa sociedade hoje? Quem seriam os senhores de engenho e quem seria a população escravizada? E a gente começa a pensar e saber que muita coisa que acontecia nesse período no Brasil, essas relações ainda se repetem. Ainda, infelizmente, há um processo de desigualdade no nosso país muito grande. Ainda existem poucas pessoas que detêm muito poder e muitas pessoas que sofrem, que estão na miséria, que estão em situações que não são agradáveis. Porém, nós temos vitórias. Além desse processo de desigualdade, nós temos muitas lutas na história do nosso país e lutas que trouxeram benefícios. Lutas que trouxeram benefícios para nossas relações sociais. Uma delas é a questão da mulher. A mulher hoje vem ganhando cada vez mais espaço dentro dessa sociedade que foi constituída de forma patriarcal. Então a mulher hoje ela tem direito ao voto, tem direito a muitas coisas que aí eu não vou conseguir falar tudo, porque já estamos no finalzinho da nossa aula, mas a mulher hoje é vista na sociedade de uma outra forma. A gente consegue perceber que há uma luta que ainda muito precisa melhorar, mas a gente consegue perceber que a mudança dessa sociedade para cá houve. E aí eu vou deixar para vocês o seguinte como atividade, que é, vocês vão pensar e escrever. Escreva as permanências e diferenças entre a sociedade do período colonial e o período atual. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau!